Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, deixa um like e se inscreve no canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o canal. Lembrando, se você tem amigo, parente, algum conhecido que tem uma experiência fora do Brasil, uma experiência de imigração, estudando, fazendo intercâmbio, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ouvir a história da pessoa aqui. Certo? Dito isso, vamos para o que interessa? Hoje nós vamos para Massachusetts, para Boston, e vamos ver quem vai contar essa história para a gente. Vou chamar agora. Olá, querida, tudo bem? Oi, Ayrton, tudo bem? Prazer falar com você, viu? Igualmente, prazer é todo meu. Se apresenta para o pessoal, fala de que região do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você ter essa ideia de imigrar. Ok, meu nome é Yara Lima, eu sou de Pernambuco, eu morava em Olinda e também morei em Recife, que é a capital, mas eu sou de Fazenda Nova, que é onde tem a Paixão de Cristo, que as pessoas conhecem pela Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém. Então, eu nasci lá, me criei lá. Em Fazenda Nova, é Isso. uma cidadezinha, é uma cidade, né? É a cidade teatro, onde tem a Paixão de Cristo, que chama o maior teatro ao ar livre do mundo, onde Ó, passa que bacana. a encenação da Paixão de Cristo. Vou investigar e vou colocar, ó, pessoal, vou colocar a foto no final do vídeo da Fazenda Nova, para vocês É, matarem essa curiosidade, porque eu não conhecia. Vou conhecer agora. é muito É? conhecido a Paixão de Cristo, sim. Tem Ah, 50, bacana. mais de 50 anos esse espetáculo. Show, show de bola. Legal. Aí, o que você fazia lá? Então, nos últimos anos eu trabalhei nos Correios, eu sou formada em turismo, eu tenho Ok. pós-graduação em gestão pública, mas assim que eu me formei, eu concluí a pós-graduação, eu não consegui trabalho na área, porque é uma área bem difícil para conseguir trabalho. E eu trabalhava nos Correios, que tinha um senhor que era nosso amigo, e comecei a trabalhar para ele, e sempre fiquei trabalhando. Depois eu fiz outros cursos, aí trabalhei na NET, que é a empresa de telefone e Uhum. internet, e eu recebia ligações, trabalhava na parte técnica. Depois que os meus filhos nasceram, eu não trabalhei mais, porque minha filha tem muita alergia. Depois meu filho nasceu também, tinha alguns problemas, e eu decidi ficar em casa e só meu esposo trabalhava. Ok. E tá, e aí como que surgiu essa ideia de você imigrar? Você estava lá cuidando da casa, cuidando dos filhos e tal, seu esposo trabalhando, e o que aconteceu para você falar assim, vou para América? Então, eu sempre tive o sonho de vir para a América, sempre, desde Legal. criança. Eu assistia aqueles filmes e imaginava andando nessas ruas, e eu ficava vendo muitos vídeos, né, também das pessoas que vieram para cá, mostrando aquela história: "Ah, aqui eu compro carro barato, olha como é barato as coisas aqui, ah, eu acho um móvel no lixo". Essas coisas que a gente vê quando está no Brasil e fica impressionado, né. Aham. Até então, meu esposo, ele nunca quis vir. Ele disse: "Não, não vou sair daqui", ele trabalha na área da segurança, ele tem um emprego fixo, ele disse: "Eu não vou sair daqui", a gente não tinha uma vida ruim no Brasil, mas, assim, era uma vida parada, financeiramente falando, né. E as pessoas que vêm para a América, o intuito é esse, é melhorar de vida, ter um futuro melhor, né, conseguir aqui é o país para ganhar dinheiro, né, além da qualidade de vida, só que trabalha muito, mas também vale a pena, porque o seu esforço é compensado. E eu tinha esse sonho, né, então ele dizia: "Não, jamais eu vou sair daqui para recomeçar em outro país, deixar minha vida aqui, não vou não, de jeito nenhum, tira essa ideia da cabeça". Só que mulher é teimosa, viu? A mulher quando quer uma coisa É verdade. aí eu dizia: "Não, tá certo, tá bom, você não quer ir?". Aí eu começava a pegar os vídeos, eu ficava escutando perto dele. Eu dizia: "Nossa", eu não falava com ele, dizia: "Caramba, como é legal, olha, só isso, e ganha isso em um dia só, e só trabalhando ali, né". Aí ele foi, eu disse: "Olha isso aqui, vê esse cara, vê essa mulher, olha o que aconteceu". Aí ele foi vendo, eu disse: "Vamos tirar o visto para a gente passear, pelo menos para a gente ver, conhecer, a gente pode conhecer e depois voltar". Aí Aham. foi amadurecendo a ideia, a gente fazia algumas viagens no Brasil, eu sempre gostei de viajar.
Eu fiz turismo, mas não era para trabalhar, era porque eu gostava de viajar, fiz o Ah, curso legal. errado. Então, aí ele foi. Aí depois que saiu o visto, eu dei entrada, né? Primeiro eu falei com a assessoria. A Ah, ok. assessoria disse, a assessoria disse: olha, vocês têm 50% de chance de aprovação, provavelmente vai ser negado, porque eu não trabalhava, fazia um tempo que eu estava fora do mercado de trabalho, eu não tinha vínculo suficiente, só o meu esposo, não era um salário lá, essas coisas. Uhum. Então, eles analisam muito isso. Então, eu comecei isso no período de 2 anos, né? Quando a chave virou aqui, eu quero ir para os Estados Unidos e acabou, e eu vou, na minha cabeça só, né? Aí eu comecei a pesquisar como mudar meu perfil, melhorar, fiz um monte de pesquisa, passava a madrugada assistindo o vídeo, eu dizia, meu Deus. Aí eu dizia, ai meu Deus, isso é loucura na minha cabeça, eu não vou não. Aí eu orava, eu dizia, nós somos cristãos, eu dizia, Deus, se não for para ir, tira isso da minha cabeça, Senhor, que amanhã eu não tenho essa vontade de ir para os Estados Unidos. Quando eu acordava, que eu botava a cabeça na janela, eu ficava sentindo um cheiro daqui. Só que eu nunca vim aqui. Mas eu botava a cabeça na janela assim, quando batia o vento, eu morava no primeiro andar, eu ficava sentindo o cheiro daqui. E eu só pensava Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E na minha cabeça, você vai, você vai, você vai. Aí pronto. Aí eu fui convencendo ele, ele pediu transferência para o interior nessa época. Foi no mês de janeiro. Que ano que foi isso daí? Foi 2002 ou 2003. Nós Ah, chegamos ok. aqui. Foi 2002. Não, chegamos em 2023, que em 2002, perdão, corta. 22, na verdade, né? 2022. 2022. Ah, ok. E aí ele pediu transferência para o interior, a gente tinha comprado uma casa lá, financiada, enfim. Nós fomos para lá, porque a gente morava em Olinda, eu morei em Recife primeiro, depois em Olinda, mas a casa era muito pequena. Nós compramos e ele pediu transferência do trabalho dele para o interior. Só que aí a gente se mudou, não, a transferência dele tá tudo certo, vai acontecer. E fomos, né? Fizemos a mudança. Quando chegou lá, que a gente já mudou, colocou as crianças na escola, aí no trabalho ele disseram, ó, não vai acontecer a transferência. Você vai ter, Nossa! você vai ter que ficar vindo do interior, que são 3 horas de viagem, 3 horas e meia, para a capital, todo o seu trabalho. Dia sim, dia não. Nossa! Ou então pede para sair. Foi isso que disseram a ele. E isso abalou muito ele, né? A gente, nessa época, nós estávamos com o visto agendado. E eu Ah, comecei ok. a entrar, porque a gente pode entrar e tentar adiantar a entrevista. Ah, ok, sim, sim. Toda madrugada eu tentava, estava para junho, dia 26 de junho, agendado. E eu entrando, isso em fevereiro para março. Aí um certo dia eu entrei, quando eu vi uma vaga para 2 dias depois, Olha! do dia que a gente Nossa! estava. Eu disse, vou pegar essa vaga, não quero nem saber. Aí agendei, aí liguei para ele. Aí eu disse, Diego é o nome dele. Olha, nossa entrevista está agendada para depois de amanhã. Ele, o quê? Como assim, depois de amanhã? Eu disse, apareceu uma vaga aqui, pelo menos a gente vai saber se o visto vai ser negado ou aprovado, para a gente não ficar com essa ansiedade. Sim. Aí ele, tá bom, mas a gente não vai nem tão cedo para os Estados Unidos. Eu disse, ok. Aí só sei que a gente correu, imprimiu o imposto de E o, consu- e o- renda, e o consulado, ele era em que cidade? lá no Recife. No Em Nordeste só Recife. tem um consulado em Recife, Ah, né? ok. Acredito que são 4 consulados que tem: Rio de É, Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife. eu acho que sim, eu não sei dizer. Mas eu acho que é Acredito, bem por aí mesmo. acredito, ou são 4 ou são 5. Eu não tenho certeza, mas acredito que são ou 4 ou 5. E aí a gente foi se preparar, toda uma preparação, né? Porque eu já tinha visto como a gente se vestia, eu paguei uma assessoria, que eu não queria que tivesse erro nesse visto, né? Que era o visto de turista. E fomos, né, muito nervosos. Quando chegou lá, tinha 4 cabines, 3 homens e uma mulher. E essa mulher, ela estava negando todo mundo. A gente sabe que a pessoa foi negada porque ela entrega o passaporte e volta. Aham. E tem gente que sai de lá chorando, tem gente que sai revoltada e começa a gritar e dizendo que quer o dinheiro de volta.
e dizendo que tem dinheiro. É, eu quero o dinheiro de volta. Por quê? Porque não aprova meu visto? Eu tenho dinheiro para ir para onde eu quiser. É isso a gente vê. Eu tenho dinheiro para ir para onde eu quiser. Por que não foi? Só Deus sabe lá por que não foi, né? Aprovado. Sim, Mas muita gente que tem dinheiro e é negado. Eu não sei o motivo. Não sei o que eles veem lá, entendeu? Mas aí essa mulher chamando e ela estava atendendo muito rápido e negando. E eu orando, eu disse, meu Deus, que a gente não vá para essa mulher. Aí, quando faltava uma família na nossa frente, ela chamou a família, né? Eu disse, ai, graças a Deus, porque a gente vai para outro, né? Tem mais 3. Ela chamou a família, não foi nem 2 minutos, Ayrton, ela negado. E o pessoal já saiu, a criança saiu assim, sem saber, era uma família de 4 pessoas. E eu, meu Deus, com uma criança pequena, como eles têm coragem de negar? Porque criança tem sonho de vir para Disney, né? sim, Para que venha e fique, mas é um sonho, né? sim. Aí chamou a gente. A mulher disse: "Ai, meu Deus". Aí ela bem com a cara fechada e foi direto para o meu esposo, e meu esposo não gosta de falar, ele é antissocial, ele Eita, não gosta. Eu disse: "Ai, meu Deus, por que ela não vem perguntar a mim?" Eu ia explicar tudo direitinho a ela na minha cabeça, né. Mas eu só que quero ir, lá ele não quer, né? Eu é, quero ir, ele não quer. só que a gente não pode responder, se intrometer, sabe. E ela olha, eles olham para a pessoa que quer que responda. Eu não levei meu filho pequeno, só levei minha filha, botei uma tiarinha da Minnie nela, pequenininha. Foi toda assim, bem clean, né, nada exagerado. Aí ela olhou para o meu esposo: "Aí você trabalha em quê?" Aí ele falou o trabalho dele: "Vocês moram aonde?" A gente disse: "Não, a gente mudou para o interior agora", e disse: "E seu trabalho?" Disse: "Não, seu trabalho a gente vai, eu posso pedir transferência para lá". Aí ela perguntou se ele conhecia alguém aqui. Primeira pergunta foi essa, voltando, a primeira pergunta foi essa, se ele conhecia alguém aqui. No final, ela perguntou novamente, só para eu não esquecer: "Você já foi nos Estados Unidos alguma vez?" E perguntou: "É a sua primeira vez nos Estados Unidos?" Aí ele: "Sim". Ela fez a mesma pergunta, acho para ver se ele se contradizia, né. Perguntou quantos anos de casada, o casamento é um vínculo que eles consideram muito forte. Aí a gente fez assim, sabe, para não dar na cara, assim, que tinha a resposta já decorada. "Quantos anos mesmo? A gente casou em 2010". "Ah, faz 12 anos". Aí perguntou se a gente já viajou para algum país, a gente tinha ido para o Paraguai, quando foi para Foz do Iguaçu. E o que mais que ela perguntou? Se eu trabalhava, aí eu trabalhava vendendo pacote de viagem só pela internet mesmo, no meu Facebook. E no Instagram também, eu disse: "Sim, trabalho", ela já sabia que eu era formada, né, e eu disse: "Eu vendo viagens", né, e ela via lá, eu preparei bem o meu perfil para entrevista. Aí ela olhou, ela: "Parabéns, visto aprovado". Aí eu fiquei assim, ó: "Como assim visto aprovado?". Olhei pra minha filha e disse: "Mamãe, a gente vai pra Disney". Aí minha filha sorriu, né, e fiquei assim em choque, porque foi uma coisa tão rápida assim, a gente se prepara tanto para esse momento, né, fica tão nervoso e eu tinha visto técnica de como disfarçar o nervosismo, eu fiquei louca, estudando 1000 formas para não transparecer que eu estava nervosa. Bem, saímos de lá felizes, assim, eu ainda estava sem acreditar, porque você quer muito uma coisa, mas quando acontece, de repente, você fica assim, ó. Aí meu Você acaba esposo falando assim, só vou acreditar mesmo quando o passaporte chegar com visto, né? sim, Lá, aí meu colado. esposo já saiu de lá com outra cabeça. Aí ligou o trabalho, aí ele disse: "Olha, meu visto para os Estados Unidos, meu visto americano foi aprovado". Aí as pessoas do trabalho dele, os amigos, né: "Caramba, teu visto foi aprovado, não sei o quê". Aí ele já começou a mudar. Isso foi em março. A nossa entrevista antes, ela estava para junho, né, e a gente ia viajar no final do ano, mas como adiantou para março, aí a gente foi, contou para todo mundo, fomos para o interior e ele vindo trabalhar na capital. Aí eu sempre pesquisando voo, pacote, eu disse: "Olha, Diego, apareceu o voo inaugural de Recife para Orlando, primeiro voo direto". E aí, olha o preço. Aí eles: "Pode comprar para junho". Aí eu disse: "Como assim?". Ele: "Pode comprar, a gente vai".
Eu fiquei surpresa, assim, porque ele estava super chateado com a questão do trabalho, né? Sim, Porque sim, a gente verdade. comprou uma casa, a gente se mudou, e depois que mudou lá a gestão, foi cancelada a transferência dele. Sim. Aí tinha como a gente voltar, desfazer tudo, né? E aí pronto. Aí depois disso a gente veio com a ideia de vir para cá. Aí foi só se organizando. Só que, problema, a gente não conhecia ninguém aqui. Absolutamente ninguém. Amigo, conhecido, amigo do amigo, não conhecia ninguém. Então a gente foi, eu sempre pesquisando, se planejando. Nós compramos um pacote para a Disney, para ir 3 dias no parque, né? Porque a nossa viagem era de turismo. E nós não queríamos ter que mentir na imigração em Aham. relação a isso. Uhum. Compramos a hospedagem tudo no cartão, que é caro, né? Quando converte é caro. Então É a gente tinha um verdade. cartão. Meu esposo ele nunca conseguiu tirar cartão de crédito com limite alto. Do Aham. nada, absolutamente do nada, veja como Deus faz. Chegou um cartão sem limite para ele em casa. Nossa! Imagina aí. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Como assim, um cartão sem limite? Um cartão sem limite. Para ele chegou e ele não tinha histórico de crédito porque ele sempre gostou de comprar à vista, ele não gosta. E às vezes ele Uhum. tentava tirar isso aí R$ 500, R$ 800 e ele não entendia porque ele não Tá. tinha movimentação, né? Aham. Do nada chegou esse cartão. Eu disse, não, isso é coisa de Deus. E detalhe, quando a gente foi se mudar para o interior, em janeiro, aí foi um rapaz lá da igreja, um diácono. Ele foi pegar uma mala que eu tinha comprado para ele pela internet. E ele disse: Olha. Aí ele disse: Posso fazer oração por vocês? Pode. Aí ele fez a oração. Aí disse: Deus leva essa família em paz para Jerusalém, que é onde a gente ia se mudar, né? Leve em paz e traz em paz. Aí depois que ele terminou de orar, eu disse: Não, irmão, não, a gente não vai passear lá, não, em Jerusalém, não. A gente está indo morar. Ele disse: Eu sei, mas Deus vai levar vocês para outro país. E lá vai dar o green card e vai abençoar vocês lá. Aí pronto, aí depois que ele disse isso, e nem tinha ido para entrevista ainda, né? Cronologicamente falando. Uhum. Aí ficou aquilo na minha cabeça, né? E depois aconteceu essa história do cartão de crédito. Aí sabe como as coisas se encaixaram assim de um jeito? Apareceu esse voo direto, ele decidiu. Foi uma coisa assim impressionante. Então, nos preparamos para a viagem, né? Fizemos tudo, nos desfazemos de algumas coisas. A casa não tinha como vender porque era financiada. Uhum. Né? A gente tinha um carro, vendeu o carro. E viemos com esse dinheiro do carro. Detalhe, eu consegui vender o carro um dia antes da viagem. Nossa, em cima. Porque nós estávamos no interior e nós íamos para voltar para a capital antes da viagem, porque era aniversário da avó do meu esposo, de 100 anos. E Olha, a gente tinha que estar no aniversário dela de 100 anos, né? sim. Aí eu disse, não, então vamos deixar para vender o carro lá no Recife. E a gente fica com ele aqui no interior e 15 dias antes, acho que foi 20 dias antes, a gente vai para lá e já fica lá de vez, para ficar com o pessoal lá, né, com o pai dele, com a família Sim. dele, com os irmãos. E foi isso. Quando chegou lá, comecei a correr atrás para vender o carro. Nada, 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 nada. E o carro valia 45 mil, mas a gente vendeu ele por 35, ou foi 34. Porque eu só consegui vender ele um dia antes da viagem. E o rapaz passou o Pix. Pronto, foi o dinheiro que veio. Sim. Dividido por 5 dá o quê? $7.000. Mas a gente tinha juntado outras coisas, já estava juntando, entendeu? A gente chegou aqui com uns 15 mil, vamos dizer. Mas só que a gente teve o gasto lá em Orlando, né? Tinha comprado a passagem, essas coisas, mas teve gasto com comida, outras coisas que a gente não passou no cartão. Uhum. E partimos dia 26 de junho para cá, coração na mão, porque a gente não conhecia ninguém. Meu Eita! E o inglês? E o inglês? E o inglês zero, Sério? só how are you? Hi, I'm fine. Aquela coisa, Ah, né? Que eu já anotei. pelo menos falava hi bye. Hi, bye.
The books on the table, acho que os americanos olharam, hã? Aí, quando chegou aqui, meu esposo tinha um amigo que tinha um colega de muitos anos aqui, que veio para cá. Ele disse: "Olha, esse meu colega mora em Massachusetts e ele faz Uber". Aí meu esposo: "Poxa, me dá o contato dele para a gente falar com ele, para ele pegar a gente no aeroporto, que a gente vai para um hotel lá, uma Sim. hospedagem". Aham. Isso em Massachusetts. Só que a gente chegou em Orlando, passou 7 dias lá, e eu me apaixonei, né, por Orlando, porque, nossa, é muito bom lá o clima, é muito parecido com o Nordeste, sabe. Sim. É Mas quente, né? e é tudo lindo, né, tudo lindo, é um lugar maravilhoso, assim, é muita Não, mas espera diversão. aí, agora só um minutinho, espera. Você chegou no aeroporto e para passar na imigração, desceu do avião, passar na imigração, me conta. Ah, rapaz, olha, um susto esse negócio de imigração, porque as pessoas fazem um bicho, né. "Ai, Aham, vão te levar para a salinha". Aí a gente foi, a fila tinha muita gente, que chegou o voo que era o voo inaugural para Orlando, né. Muita aham. gente, aí ele chamou: "Next, próximo", né. Aí quando chegou lá e pediu o passaporte, a gente já veio com uma pasta transparente, com hospedagem na frente, os ingressos que a gente já tinha comprado, a passagem de volta, então já estava tudo na frente, na pasta transparente. E eles chamaram e pediram o passaporte, só falando inglês, não falavam português. Aí olhou para o rosto de cada um, conferiu: "Welcome to America. Welcome to Olha, United States". Aí eu eu olhei para ele e disse: "Só isso?". Aí não pediram nada, nem perguntaram ele perguntou ao meu esposo quantos dias, né, a gente falou ok. 6 dias. 6 dias, 6 noites, né, porque eram 7 dias. Pronto, só isso. Aí ele falou "bem-vindo" em inglês, e depois que saiu ele devolveu o passaporte, não fez nada no passaporte, aí eu fiquei desesperada. Aí eu disse: "Diego, cadê o tempo que a gente vai ficar? Porque eles não carimbam?". Aí eu disse: "Cara, não tinha carimbo nenhum". Aí: "Não, não, vamos embora, vamos embora", ele já deu bem-vindo. Aí eu disse: "Não, cadê o carimbo? E como é que a gente vai saber o tempo que ele deu?". Aí a gente meu esposo ficou sentado com as crianças e eu voltei lá. Aí eu disse: "Olha, não tem o tempo aqui que a gente vai ficar". Eu coloquei no Mas você falou como? Google Tradutor é vida aqui. Ah, tá. Google Olha, Tradu não, né? Google Tradutor e GPS é vida aqui. Né, você vai para qualquer lugar, você faz qualquer coisa com essas 2 coisas. E eu coloquei lá, falei no microfone, né, perguntei: "Olha, eu não estou achando o carimbo do tempo de permanência, como eu sei?". Aí eu coloquei o microfone para ele falar, aí ele disse que agora era online, que a gente acessasse o site lá e verificasse o tempo. Ah, ok. Aí a gente tinha alugado um carro, isso em Orlando, né, não era em Massachusetts. Lá no E aeroporto mesmo. não, a gente fechou um pacote com o rapaz que era hospedagem, os ingressos, Ah, ok. tudo junto, sabe. Eu acho que deu uns R$ 15.000. Tá. O cartão era sem limite, a gente dividiu em 12 vezes, para Sim, bora depois ir lá. pagando. Sim. Aí a gente foi pro hotel, chegou lá, entrou no site para ver, achei o do meu esposo, achei o dos meus filhos e cadê o meu? Eu nunca achei a minha DS. Minha DS não, minha permanência lá, meu documento. Jura? Juro, nunca achei. Só que deles estavam 6 meses, né. Então eu Tá, sabia ok. que tinha dado. Eu disse: "Meu Deus, será que eu entrei invisível? Eu não tô aqui, documentada, né, assim". Aí fiquei encasquetada isso na minha cabeça, mas aí a moça que foi entregar o carro, ela disse: "Não, fica tranquila, às vezes é um nome que eles trocam lá", e eu tentei de várias formas, coloquei Y, que às vezes é Yara com I, mas às vezes colocam Y. E nada, não achei meu documento lá e nada. Aí, esqueci isso, vamos passear, a gente só foi em 3 parques, tem muitos, né, quem já foi a Orlando sabe, tem muitos parques, mas a gente só foi em 3 que a gente estava só aquele passeio básico, né. E passou-se os dias maravilhoso lá, aí vamos para Massachusetts. E a gente tinha comprado liquidificador no hotel, tudo muito Ah, tá. barato, $16 o liquidificador. Meu Deus, como é barato. Aí comprei liquidificador, um bocado de coisa, uns potes de shampoo grande assim.
A gente fica deslumbrado. Aham. Eu cheguei no Não, aeroporto. mas e como que foi pegar o carro, meter o GPS e andar na rua? Cara, é um nervoso. Foi meu esposo, né? Porque ele trabalhava ele tinha um trabalho de segurança e ele dirigia muito nesse trabalho. Uhum. E o carro automático, né? A gente não dirigia carro automático. Aí a moça Eita. que foi entregar o carro no aeroporto, ela ensinou a ele, que ela é brasileira. Ele disse: olha, assim, aqui você faz isso, carro, 1 milhão de botões no carro. Muito tecnológico o carro. Eu disse: meu Deus, era um Nissan Rogue, desse mais Aham. atual. Uhum. Aí ensinou a ele como era e a gente levou ela até um certo ponto, ela mostrando: entra aqui, vai assim. E depois ela ficou lá já perto do aeroporto mesmo. Aí agora é por conta, aí a gente botou o endereço do hotel e fomos agora com medo, né? Porque eu já tinha visto muito vídeo do como era o trânsito, como funcionava, mas o GPS daqui, ele tem tudo. Você acredita que quando chove aqui, uma vez teve uma tempestade, só para eu não esquecer, teve uma tempestade que a gente estava no Burger King, uma tempestade, uma chuva, as árvores assim, eu disse: meu Deus do céu, vai acabar com tudo. Depois que acabou, parou de chover, eu disse: Diego, vamos para casa. Vamos para casa para gente não ficar na rua, vai que depois volta a chover. Quando a gente colocou o GPS, a gente passou uns 20 minutos no Burger King. Quando a gente colocou o GPS, o caminho para casa já estava todo sinalizado no GPS, dizendo onde caiu a árvore, dizendo onde era para você trocar o caminho, onde você ir devagar, dizendo: tem uma árvore caída, tem um carro parado. É incrível como eles fazem o mapeamento rápido. Legal. É muito rápido. E uma coisa, viu? Aqui quando tem acidente, vem ambulância, polícia e bombeiro. Se eu bater meu carro aqui, bateu só o farol ali, amassou, não importa, vai vir os três. Não tem Caramba. ninguém tá ferido, não tem ninguém ferido. Não importa, vai vir os três. Porque aqui as cidades não existem bairros. As cidades são pequenas, então cada cidade tem o seu bombeiro, tem a sua polícia e tem a sua ambulância. Então todo acidente é isso, vai vir os três. É muito comum a gente passar e tá os três: bombeiro, polícia e ambulância. Aham. Aí já estava tudo sinalizado, né? Voltando para o assunto, não estava. Então, eu tinha pesquisado muito de trânsito e a gente foi pro hotel e conseguiu de pôr o GPS, né? A gente tinha comprado um chip temporário Ok. e usou esse chip, acho que foram por 10 dias, inclusive até chegar aqui em Massachusetts. E passamos lá, passeamos, fomos e voltamos para Disney, aquela coisa toda. Ainda teve 2 casos de preconceito, né? Algumas pessoas acham que foi, outras não. Xenofobia, que chama, lá no parque Ah, da Disney. vocês passaram por isso? Então, eu não sei dizer se foi bem, mas eu senti. A gente estava esperando um trenzinho que leva para o parque da Disney. É lá Aham. no estacionamento, a gente estaciona, aí como é longe, aí vem um trenzinho levando, né? Minuto em minuto. E quando foi para voltar, a gente estava na fila, que é uma fila assim, e entrou uma família americana, 3 pessoas, só cabia mais gente na cabine. E ela fechou a porta e virou as costas e pedindo a entrada da gente, pra gente não entrar. Aí eu fiz assim para ela e ela virou. Aí a gente ficou esperando a outra. Eu disse: oxi, que mulher louca. Ela não Né? quis que a gente entrasse no vagão, entendeu? Assim, Nossa. eu achei, né? Não sei se ela escutou a gente falando português, eu sei que ela era americana. Aí no outro dia nós fomos para o parque, isso foi no Magic Kingdom. Nós fomos para o SeaWorld, que é um parque aquático. Uhum. Chegando lá, a gente estava na fila de um trenzinho, aqueles trenzinhos pequenininhos de bebê, só que aqui os parques eles são para adultos também, adultos andam. Você vê idoso nos parques, no cavalinho, em tudo, de criança. Aquele elefantinho jumbo, você Aham. vê Dumbo, você Dumbo. vê também idoso nele, é que é comum isso. A Aham. gente estava na fila, tinha uma mulher na frente com 2 adolescentes e uma criança pequena, e eu estava com meu filho no braço, ele tinha 3 anos. E ele passou, assim, bateu na cabeça dela assim, passou a mão, de leve. Ela virou e fez: não me toque, isso em inglês. Don't touch me. 3 vezes falando assim, arregalando o olho.
Aí eu disse: "Calma, foi sem querer". E ela: "Não". Meu Deus, Eles, já ouvi falar que os americanos, eles não gostam que encoste neles, né? é, Se não numa gosto. loja você encostar no ombro de uma atendente para pedir informação, já teve caso de chamar a polícia de assédio porque bateu no ombro. Sim, e outra coisa, e você não pode ficar olhando pra mulher não, o homem aqui fica olhando pra mulher não. Se ficar olhando e ela se sentir intimidada, ela pode processar por assédio. Nossa, Aí tem. aí ela virou, ficou super alterada. Aí eu disse: "Sabe de uma coisa? Deixa essa mulher aí nesse trenzinho, o problema tá nela, não tá em mim". Aham, Deixei ela passar, ela foi, eu disse: "Na próxima rodada eu vou". Nossa, a mulher é muito alterada. Aí passou, só foi esses 2 casos, também a gente passou poucos dias lá, né. Aí quando aham, foi para viajar para cá, que eu fui comprar a passagem, pagar a bagagem de mão, eu disse: "Vou pagar nada, só a bagagem de mão não, para despachar", que a gente tinha uhum, comprado as coisas lá. sim. Detalhe, deixei tudo no hotel, liquidificador, um monte de coisa, uma mala grande, porque quando nós viemos para Orlando, a gente tinha direito a uma mala despachada, mas para Boston não tinha, e a gente não queria gastar mais nada. A gente já tinha Vocês foram de gastado avião, não foram de carro, foram de avião. de avião, porque é muito cansativo de carro, Uhum. é um dia, né, de viagem, né. E a gente tinha que alugar um carro, aí aquela coisa toda, e com medo de dirigir também, né. A gente não conhecia as estradas. E aí eu só sei que o shampoo que eu comprei, levei, chegou lá no aeroporto, aí disse: "Olha, você não pode levar nenhum líquido desse". Eita! Aí tinha um lixo assim bem grande, ele: "Joga no lixo". Tudo que eu tinha comprado, Que dó! shampoo, aqueles kit da Johnson, eu achei muito barato, né, eu disse a gente se empolga, né. Eu disse: "Ai meu Deus, vou comprar, nossa como é barato o negócio fazer bolha, tomar banho na banheira". Aí disse: "Tudo no lixo, ou então você vai pagar uma mala despachada para levar esses líquidos". Eu disse: "Vou nada, eu jogo tudo no lixo". Tinha sido 4 e pouco, 3 e pouco, um negócio Sim. barato, em dólar, mas ele foi barato, né, a gente já estava pensando em dólar, porque se você chega aqui e E começa a você pensa converter. aí complica, você tem que sua cabeça tá em dólar. Aí a gente veio para Boston, entrou em contato com esse rapaz, ele foi buscar a gente no aeroporto, só e eu procurando uma casa de Airbnb, e para ficar, né, para ver e achar uma casa de aluguel. Aí ele disse: "Não, faz o seguinte, fica aqui na minha casa, que a gente vai encontrar já um apartamento para vocês". Só que ele não podia ficar com as pessoas lá. O que acontece aqui, as pessoas alugam as casas, tipo, tem venezuelano aqui que chega, aluga uma casa, aí bota mais 5 famílias que vem. Aí Tá. fica 15, 20 pessoas numa casa, inabitável, né. Sim, e aí muitos proprietários têm que pedir autorização para colocar gente, não pode colocar gente sem pedir autorização para o Sim. dono, né. Então, mas aí o que acontece, porque aqui a gente não paga água, aqui em Massachusetts, já é incluso. Eu acho que a água é muito barato, né, eu não sei o motivo, mas as casas você não paga conta de água aqui, já é incluso no aluguel. E aí o dono da casa que ele morava, do apartamento, morava do lado, perto, 3 casas depois. E no contrato tinha dizendo que só queria 2 pessoas lá, 2 adultos, não queria pet, não queria criança. Tá. E a gente estava quase escondido lá, né, pra trás de um Uhum. apartamento, para não gastar com hospedagem. Eu só sei que a gente rodou e ele colocando nos grupos: "Olha, chegou uma família, gente, no apartamento". Aí apareceu um em Marlboro, que era uma cidade que eu queria ir. Só que essas casas assim, a gente tem que pagar a aplicação que chama, que é tipo, tem 3 Sim. pessoas, 4 pessoas, a gente pagou $35. Aí foi lá, falou com um americano, um rapaz, aí ele disse: "Não, tá tudo certo, vai ficar com vocês o aluguel". Aí só que ótimo, a gente isso era 5 horas da tarde. Aí a gente disse: "Tá certo, amanhã a gente vem, porque vai sacar o dinheiro", estava na conta, "e a gente já vem com tudo". Tá certo, que era longe de onde a gente estava, que era uma cidade chamada Arlington. Aí quando a gente chegou lá de manhã com uma mala e cuia, a gente já tinha ganhado colchão, já tinha ganhado micro-ondas, aqui quando chega ganha um bocado de coisa, das Aham. pessoas. Quando a gente chegou lá tinha gente morando e a fechadura trocada. Ué, ele alugou para outra pessoa. O cara só queria o dinheiro da aplicação. Agora Nossa, imagine de quantos ele não pegou a aplicação, né. verdade. Aí o colega da gente lá ficou arretado, como diz, né, em Pernambuco. Ele ficou arretado, ele é de Pernambuco também.
Aí ele disse, eu vou chamar a polícia pra esse filho da... Eu vou chamar a polícia, esse gringo safado. Enganou a gente, rapaz. Eu disse, não, deixa pra lá. A gente não quer chegar a confusão, não. Vamos voltar e vamos ver outro. Se não der pra ficar na sua casa hoje, a gente procura um hotel já. A gente já ia ficar no hotel, a gente dá um Uhum. jeito. Aí acalmei ele, tudo bem, voltamos. E a gente passou o dia todo rodando no carro dele. Rodando atrás do apartamento. E ele ligava pra um, ligava pra outro. Falava nos grupos. Aí apareceu um apartamento em Brockton. Grave o nome dessa cidade. Brockton. Como? Brockton. Não vá pra lá. Brompton. Se vier pra cá, Brompton. não vá pra lá. Aí apareceu o apartamento. Eu disse, ai meu Deus, graças a Deus. 1.700 o aluguel. De um quarto. Que chama estúdio. Estúdio. Vamos, Aham. vamos pra... A gente foi pra lá, o apartamento legal. Assim, razoável, né? Legal. Aí eu disse, poxa, eu gostei. Quando cheguei lá, o fogão sem funcionar. Eu disse, Eita. oxi. Aí a mulher era de Cabo Verde. Aí ela disse, não, eu já tinha dado, a gente empolgado, já deu dinheiro a ela, 3 meses de aluguel a gente deu. Soma aí, 3 vezes 1.700 Aham. dólares. Aí a gente deu dinheiro a ela e disse, não, a gente vai ficar aqui, a gente gostou, tudo bem. Aí ela, amanhã vai deixar chegar o fogão, amanhã de manhã. Aí isso tá certo. Isso a gente tinha dormido na casa desse amigo e veio de manhã, entendeu? Quando a gente Uhum. saiu de Marlboro, a gente passou o dia rodando. Aí apareceu esse, aí a gente foi olhar, aí deu tudo certo. A gente voltou para pegar o resto das coisas e ir de manhã, igual a gente fez para Marlboro. Aham. Aí chegou lá, deu tudo certo. Ele deixou as coisas da gente, a gente foi no Walmart, ele fez as compras, colocou na geladeira, disse, não, o fogão vai chegar, vamos comprar um Danone aqui, umas coisas. No outro dia, nada do fogão. Aí, no terceiro dia, nada do fogão. A torneira do banheiro começou a só botar água fervendo, água quente. Só saía água Eita. Não fervendo. tinha água fria. Não tinha como equilibrar, tava quebrado. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu liguei pra mulher, eu disse, olha, eu tô com 2 crianças aqui. Meu esposo já tava procurando um negócio pra fazer, ganhar, né? Sim. E ele tinha saído, eu disse, ó, eu tô com 2 crianças, tá quebrado aqui, o banheiro tá quebrado, cadê o fogão? Aí ela disse, não, o fogão vai chegar, e não chegou. Aí a gente foi pra um piquenique de uma igreja, que a gente conheceu as pessoas lá. E quando voltou, a gente, eu estava apertada para ir no banheiro. Aí eu corri pro banheiro. Isso, a gente não tinha a chave do apartamento ainda, porque ela não tinha dado a chave a gente. A gente trancava o apartamento por fora, mas era muito seguro aqui, né? A gente achava, não, as pessoas deixavam a porta aberta. Quando a gente entrava, quando eu cheguei no apartamento fechado, eu digo, "Oxi", fechada a parte de baixo, que a gente morava em cima, no segundo andar. Aí eu liguei para a vizinha, que eu tinha pego o telefone dela, era brasileira. Disse, olha, ela disse, eu tô no trabalho, vou pedir pro meu filho abrir. Aí o filho dela foi lá e abriu. Quando eu entrei dentro, corri pro banheiro. Quando eu vi um negão dentro do banheiro, eu disse, oxi, eu já fui levantando a roupa pra ir no banheiro. Eu disse, oxi, meu Deus do céu, que homem é esse? Ele tava consertando o banheiro. Só que ela não avisou, Ah, entendeu? Aí eu fiquei chateada, né? Porque como é que a gente ia fazer 4 dias na casa, a mulher não tinha dado a chave a gente. E um estranho entrou lá e ela não avisou nada, nem para ligar, ó, tá indo o rapaz consertar o banheiro. sim. Já fiquei chateada. Aí, detalhe, fechei a porta do quarto, fiquei lá no quarto com as crianças. E o homem, bem, quebrou tudo. Foi água para todo lado. Encheu o banheiro de água, a cozinha de água. E o piso de madeira, que não é madeira, aquelas madeiras leve. Tudo molhado, uma sujeira. Ele disse, não vai ter como consertar isso hoje, não. Só amanhã. Aí eu disse, Eita. como assim? E tome furadeira na parede, e quebra, e meu filho chorando, e com fome, porque só tava tomando Danone esses dias. Só tomando Danone, comendo salgadinho, comendo bolacha, essas coisas. E a gente quer comer o quê? Arroz, feijão, carne, né? E mingau, que ele toma mingau. Aí E eu nada liguei de pra fogão. ele, não chegou o fogão. Eu liguei pra ele, eu disse, olha, não vou ficar mais nesse apartamento. Detalhe, quando eu olhei a casa à noite, ponto de droga do lado, na praça.
Nossa, sério? Uns caras se acamparam lá e usando droga quando foi de manhã, seringa jogada por todo canto. A noite horrível, os caras fumando. Muita gente de Cabo Verde, é o Brockton. Tá tomado por gente de Cabo Verde. É uma cidade boa, sabe? É uma cidade grande. Tem muita coisa lá. Mas muito violenta, muita droga, muita. Os americanos estão fugindo de lá. Você praticamente não vê mais americano. Só gente do México, de Cabo Verde, da Bolívia, do Haiti. Aí eu disse, meu Deus do céu, quando foi de tarde, que eu vi um homem trouxe camisa no quintal, procurando coisa, aparentemente drogado. Aí quando ele me viu assim, eu saiu bem rápido. Eles invadem as casas, nesses lugares. Porque aqui a polícia é por cidade, entendeu? Então, cada Uhum. cidade tem as suas regras. Eu só sei que muita cidade muito agitada, muita gente usando droga, muita gente na rua. Aí eu fiquei assim, eu tomei um choque de realidade, porque eu disse, meu Deus, o pessoal fala que os Estados Unidos é tão. Quando Sim, chega sim. aqui, uma situação dessa tá pior do que no Brasil. Aham. Eu tava me sentindo num lugar de ponto de tráfico, né? Aí eu liguei para ela, eu disse, olha, eu não vou ficar mais nessa casa. Primeiro, não tem fogão, já é o quarto dia, não tem fogão. Meus filhos estão chorando aqui com fome. Não é com fome por falta de comida, por falta de dinheiro, não. É porque não tem fogão para cozinhar. Eu não conheço ninguém. A senhora botou um homem aqui dentro, o homem quebrou tudo, tá tudo molhado aqui, tudo quebrado. A gente não tem nem onde tomar banho, nem a bacia do banheiro a gente podia usar, porque tava cheio de ferramenta em cima e pedaço de madeira por todo canto. E outra coisa, esse lugar aqui é horrível. Eu vi à noite, à tarde, entrou um cara aqui e muita gente usando droga. Eu não quero esse ambiente. Então, a senhora cobra esses 4 dias que a gente ficou aqui e a gente vai embora para outro canto. Aí ela, não vou devolver seu dinheiro, não. Não, seu dinheiro não. Não vou devolver o dinheiro, não. Vocês vão ter que ficar os 3 meses que vocês me pagaram. Eita. Aí eu tinha falado com um colega que foi, diga ela que vai chamar a polícia que você tem criança. Aí eu fui a gota d'água, eu disse assim, então eu vou chamar a polícia, porque eu tenho 2 crianças. Essa mulher se transformou num demônio. Sério? Esse foi pro telefone. Se ela pudesse, ela tinha me matado pelo telefone. O quê? Eu coloquei você dentro da tua casa com 2 crianças e você tá dizendo que vai chamar a polícia pra mim? Ela, ela era americana? Cabo-verdiana, só que eles falam português, né, com sotaque de Ah, Portugal. sim. Eu coloquei você dentro da minha casa e você vem dizer que vai chamar a polícia para mim. Eu disse, eu estou falando em relação ao dinheiro, não estou dizendo que vou chamar a polícia e a senhora fez nada, mas a senhora está dizendo que não vai devolver o dinheiro, eu não vou ficar aqui. Cadê o fogão? Porque aqui não se pode alugar uma casa sem fogão e sem geladeira. É como se fizesse parte, é como se fosse uma parede, entendeu? É como se fosse Uhum. uma porta. Aqui é padrão, não existe casa sem fogão e sem geladeira. Aham. Mas o fogão vai chegar hoje. Eu digo, sim, mas é o quarto dia. É o quarto dia. Todo dia esse fogão vai chegar. A senhora quebrou aqui, mandou um homem entrar aqui, a gente não tem a chave. Quando eu chego, tem uma pessoa dentro do quarto. Eu só sei que não deu meia hora, a mulher chegou lá. Nervosa, e eu fiquei com medo dela, viu? Porque eu pensei que ela ia voar em cima de mim. Ela estava totalmente alterada. Eu, no dedo da minha cara, eu não vou devolver seu dinheiro, não. Vai ficar os 3 meses e acabou. Problema seu, se vire. Olha, Aí, eu, meu Deus do céu, e agora? Porque para entrar numa casa você tem que pagar 3 meses de aluguel. Ou 2 ou 3, a maioria pede 3. Aí tinha um irmão lá desse piquenique que a gente foi, que ele tinha dado uma carona, a gente ainda não tinha carro. E ele disse, olha, eu tô morando num apartamento sozinho e eu só chego em casa à noite. O apartamento tá lá, o quarto vazio. Se vocês quiserem ir para lá enquanto vocês se organizam, tudo bem. Aí eu disse, a gente vai. E depois a gente vai ficar no pé dessa mulher. E ela ficou com dinheiro, não devolveu. Aí a gente pegou tudo, botou na caminhonete dele e foi para esse quarto. Aí chegou lá outro ambiente, que era outra cidade perto, que é a cidade que a gente tá, um oásis no deserto. É um lugar pequenininho assim, mas que tem mais americanos, só que, assim, mais pessoas civilizadas que gostam mais da. Não é que eles não são civilizados, certo? Só que quando a gente vem para cá, a gente vem viver a cultura daqui. Só que tem certas cidades que estão tão cheias de imigrantes
E eles não se adaptam à cultura daqui, eles transformam na cultura deles. E Aham, sim. vira uma bagunça, a rua fedendo, lixo, rato. E você vê, tem aqui nessa cidade não, mas tem cidades que a pessoa olha assim e diz: "Horrível". Meu Uhum. Deus, viva no Brasil, a gente olha para lugar de viva o Brasil, né. Sim. Aí a gente ficou na casa desse senhor ligando para ela todo dia: "Cadê o dinheiro?". "Não, você não vou devolver dinheiro não, não mandou sair, volte para cá e fica os 3 meses". Aí eu fui pelo lado emocional: "Minha senhora, eu tô com 2 crianças, o único dinheiro que a gente trouxe, como é que a senhora vai fazer um negócio desse?". Eu só sei que depois muito falar, ela tirou $800 pelos 4 dias que a gente passou e devolveu o resto na conta desse senhor, que a gente ficou lá. E a Uhum. gente passou 6 meses na casa desse senhor, aí colocou as crianças na escola, a escola maravilhosa, nota muito boa, nota 8. Nesse lugar que a gente estava, a nota da escola era 1, Olha! a menor nota que tem, horrível. Aí a gente ficou lá, no quarto, né, e até que chegou o momento da gente sair, porque a gente só ia passar uns dias lá, acabou passando meses, né. E ele precisou do apartamento, porque a esposa dele ia voltar, e a gente saiu e veio para essa casa que a gente tá. Só que aqui é um aluguel, como essa cidade tem um aluguel mais caro, e a gente não queria tirar as crianças da escola antes de terminar o ano, Sim. a gente pegou essa casa que apareceu do aluguel temporário de 6 meses. Os donos daqui eram americanos, foram para a Grécia passar 6 meses lá. E com tudo incluso já, água, luz, internet. Aí a gente pegou por 2.000, aí deu só o último e o primeiro e último mês, né. Uhum. Aí estamos aqui e a gente não sabe se vai continuar aqui ainda, porque é caro o aluguel aqui, porque dependendo da escola, se a escola for muito, quanto maior a nota da escola, mais caro o aluguel, Ah, entendi. entendeu? Aqui tem isso. Se a escola tem nota 6, 7, 8, o aluguel vai lá para cima. Porque aqui as pessoas que têm mais condições, os filhos estudam na escola pública, né. Um perdido ou outro que é mais rico, que coloca numa escola particular, mas a maioria é escola pública, e as escolas são muito boas. Quando desculpa, tem uma nota boa, entendeu. E a gente tá aqui. E como que foi você adaptar a comida dos americanos aí? Você chega acostumado no Brasil, arrozinho, feijãozinho, um bifinho, blá, 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 a nossa Nossa, comidinha, um franguinho cozido e tal. E aí me foi como aí você foi para uma casa que tinha fogão, né, podia é. cozinhar. Como que foi ir lá no mercado e fazer compra? Você sabe que eu me emocionei quando entrei no supermercado? Porque a gente que mora no Brasil, a gente vê, assim, entra, aí você vai comprar tipo tomate, né, aí pode ter o mais bonitinho, aquele redondinho, e tem o mais fininho, do biquinho, né. Sim. Só quando chega aqui a gente vê 5 tipos de tomate, 6 tipos de tomate, 5 tipos de pimentões, aí a gente vê cogumelo, que eu não via muito, a aspargo, ou muita coisa, até caviar a gente vê nos corredores, negócio $7, $6 a latinha. E a gente fica: "Nossa, como é acessível". E eu vi uma peça de picanha por $15. Disse: "Nossa", porque a gente não estava mais pensando em real, como eu falei, né. A gente não converte mais, porque depois que transfere o dinheiro para dólar, acabou. A não ser Sim, que vá mandar para o Brasil, mas era o contrário. E eu fiquei emocionada, assim, não a gente não passava fome, a gente tinha uma vida estável no Brasil, mas eu digo assim, lá no Brasil, eu sempre queria comprar salmão toda semana, só que era R$ 70 a peça. Quando eu chegava aqui que eu vi peça de salmão por $9, eu disse: "Caramba, se você trabalhar um dia, você ganha 130 no mínimo, e você compra uma peça de salmão por 9". Eu disse: "Caramba, é muito barato". Aí a gente ficou assim, né, a gente fica encantado, porque isso não é só para mim, isso é para qualquer pessoa. Se sim. você che se você chegar aqui hoje, sem dinheiro nenhum, cheguei só com a passagem, vou atrás de um trabalho, você trabalhou um dia, você ganhou 130, vamos supor, tem Hum. coisas que a gente vai no supermercado, tem um supermercado chamado Market Basket, que todo mundo conhece, e tem um biscoito de Nutella, que é muito Aham. gostoso. E eu vi dois biscoitos desse por 6, então saiu a $3 cada pacote.
E eu fui Uhum. no supermercado brasileiro, que eu sempre vou para comprar cremogema pro meu filho, e ele tava por $12. Tá mais caro. 4 vezes o valor a mais. Porque eles falavam para você, mas esse biscoito não tem no Brasil. Não tem, Tem? não tem no Brasil, ele é caríssimo no Brasil. Tem no Brasil, mas o que eu digo, é o supermercado brasileiro e é o supermercado americano. E por que um era 3 e o outro era 12? Porque a gente Tem uma. vai no brasileiro achando que vem do Brasil, mas Sim, ele tem aqui no mercado americano, sim, entendeu? sim. Aham. Mas, Ayrton, não é só isso. É roupa também, a gente comprou para as crianças. A gente comprou roupa da Nike, tênis, eu compro o tênis da Adidas por $32, eu comprei meu tênis da Adidas. Meu esposo Acredito. comprou um sapato da Lacoste, aqui o sapato foi 89. E Lacoste é caro e é um sapato social, entendeu? Com o símbolozinho cromado de prata. É coisa Uhum, boa, um dos sapatos mais caros da Lacoste. uhum. Então, não é só. Eu comprei o meu carro, não sei se você chegou a ver o vídeo, por 3.900, num lugar que chama Lixão aqui. Eu Eu comprei. assisti, eu assisti. Então, pessoal, ó, no final, ela também tem um canal no YouTube, tem canal no Instagram, e ela vai deixar o Instagram dela aí, vou colocar no. Vou pedir para ela falar e vou colocar na descrição do vídeo. Ela mostrou o carro dela. Eu É, comprei um Sentra 2008 automático por 1.500 à olha, vista. E o imposto dele que a gente pagou, eu paguei no Ford Escape 2013, que foi o primeiro que eu comprei, que ele é banco de couro, teto solar, eu paguei $37 no imposto dele. Que seria olha, o IPVA no Brasil, né? aham, $37. E para encher o tanque, $40. Então você vê, não é só a comida, uhum, é tudo. Sabe o que é caro aqui? Aluguel e serviço. Serviço, a mão de obra. A mão de obra é caro. Por que tantas pessoas limpam casa aqui? Ah, não é porque é emprego, só tem para limpar a casa, não, é porque ganha mais. aham, Se eu pego uma casa para limpar, eu com o americano, eu ganho $300, $200 em 2 horas de trabalho. Se eu vou trabalhar num McDonald's da vida, num Duck, eu ganho $15 por hora. Dá o que por dia? 120, eu trabalhei 8 horas. Agora, se eu vou limpar a casa ali 2 horas, eu ganho $300, $400, dependendo do tamanho da casa. aham, Entendeu? Como é que se diz? Que trabalha, marceneiro. É marceneiro, carpinteiro. Nossa, aham, se o cara trabalhar para ele mesmo, ele só não fica rico se ele for burro, com perdão da palavra. Pintor, toda casa que quando sai de aluguel, ela tem que ser pintada, entendeu? É obrigatório, todas as casas. Essa daqui não, porque é um contrato temporário de uma pessoa. Mas o apartamento, saiu a pessoa, ele vai ser todo pintado. Ele vai ser todo reestruturado. E tudo isso, ó, uhum, é caro. sim, sim. Então, só o que é caro aqui é aluguel, mas vou te dizer, o aluguel é caro, mas o salário acompanha, viu? Ah, sim, ah, sim. E na região que você está, é uma das regiões mais caras o aluguel, né? Mas também o valor do serviço, da prestação de serviço que você trabalha, também o salário é melhor. Sim, é porque funciona assim aí, aqui funciona assim. Eu tô trabalhando num hotel agora, porque eu tô ganhando $15 a hora. Mas por que eu tô Aham, nesse trabalho? Porque o meu esposo trabalha em um horário, eu não quero deixar meus filhos com terceiros. E esse hotel apareceu no horário que eu estou vago. Exatamente, encaixou, entendeu? Mas, tipo, se você pinta a casa e você tá numa empresa, você tá pintando, você tá ganhando $17, $18, $20 a hora, se você for bom. Tipo, você oferece seu trabalho para um vizinho aqui. Você não vai cobrar por hora, você vai cobrar por projeto. Você diz, ó, sim, se eu pinto sua casa por 5.000 e o valor é esse. E você, 2 dias, 3 dias, você tira 5.000. Então, aqui não tem limite para você ganhar dinheiro. Não é o seu aham, salário que você vai trabalhar o mês sim, todinho. sim, Ó, apareceu ali para fazer um serviço assim, limpar um basement, que chama, que é o sótão, né? Limpar o basement. Eu cobro $800 para limpar teu basement. Passo meio dia ali limpo.
serviços Uhum. extra, part-time que chama aqui, que são 4 horas de trabalho, em restaurante, fazendo delivery, entendeu? Então, o céu é o limite, não existe um salário fixo. A não ser que Uhum. você queira ficar no trabalho inicial ganhando só US$ 15 a hora. Mas se você Sim. for esperto, você diz, eu vou aprender. E aqui não tem isso de, fulano tem 5 anos de experiência, tem 6 anos de experiência. Se você chegar hoje aqui e você pintar uma casa, e você pintar bem, daqui a um mês você pegou, ó, o cara desenrolou, pintou. Você pode chegar para qualquer americano e oferecer seu serviço. Se ele quiser contratar, Ok. entendeu? E Aham. para abrir uma Sim. empresa também, ó. E detalhe, não precisa ser documentado para abrir empresa, né? Não precisa você ter vindo Sim, com já ouvi visto, falar. ter um status válido. Então, os Estados Unidos é isso. Por isso que as pessoas se matam para vir para cá. Eu jamais faria isso, entendeu? Eu acho muito arriscado, porque quem está no Brasil não sabe. Mas a gente que está do lado de cá, a gente sabe que acontece muito estupro. As pessoas chegam vivas aqui, chegam, mas E acontece vem, muito estupro. pessoal que vem pelo México, né? Sim, é muito arriscado. E eu digo assim, uma mulher vir sozinha com criança, é a mulher, viu? É a mulher, porque é uma coragem muito grande. E você já acostumou com a cultura americana, dos americanos? Tem uma E coisa que você estranhou? a comida deles são muito doce, muita massa e muita bebida artificial, né? No Brasil Hum, chamaria de kisuke. Muito refrigerante, eles comem muito isso. Mas também eles comem fruta, essas coisas, sabe? Mas a comida deles é muito. Você come e fica com sede. Eles não comem arroz, feijão todo dia, verdura, salada, entendeu? Como salada, mas sempre tem um acompanhamento da massa. E o inglês é o mais difícil. Minha filha ela já está fluente, né? Vai fazer 11 meses que estamos aqui, ela já está fluente. Porque na escola eles dão aula de reforço. legal, bacana. Eles tiram a criança todo dia por 30 minutos e dão aula de inglês a ela. Ela já está num ambiente que só fala inglês. Na E escola não quantos fala anos outra ela está língua. agora? Ela está com 7. Com 7. E ela já é fluente já. Ela fala, escreve e lê inglês. E ela já. Maravilhoso. A professora disse que ela já acompanhou as crianças americanas, ela não precisa mais de aula de inglês. E ela já está ali, ó, com nota 9,5 nas provas, né? Que é um A. Já acompanhando, inclusive passando crianças americanas, assim, no sentido de aprender o Sim, sim, assunto, sim. sabe? Uhum. Nossa, a escola aqui é maravilhosa, cara. A escola mandou roupa, brinquedo, comida, tudo eles mandam. Se você disser assim, ó, meus filhos eu comprei. Eu até falei no vídeo, eu comprei no inverno, eu comprei 5 conjuntos de moletom para cada dia da semana, né? Ligaram para mim e disseram: olha, seu filho tá. A gente notou que ele tá vindo com roupa muito repetida. Vocês estão com alguma dificuldade? Ela disse: não, é porque eu comprei uma roupa para cada dia da semana, né? Quando foi na mesma semana, chegaram sacolas e sacolas de roupa. Sério? Sapato, meia, mandaram tanta roupa para esse menino que eu tive que doar. Muita roupa, roupa boa, roupa nova, casaco. Aí depois mandaram para minha filha também. Todo mês eles mandam uma mochila de lanche assim para as crianças no final do mês. No Natal mandaram brinquedo. Eu acho que eles tiraram por essa roupa, né? Eu disse, não, eles estão Aham. precisando. E Sim. todo mês eles fazem isso. Eu fiquei desse jeito, né? Aí no Natal mandaram brinquedo, cartão presente, ó, tanta coisa, sacos e sacos de brinquedo, brinquedo novo, brinquedo embalado, para presente mesmo. Nossa, a escola. E se você vê a merenda na escola? Teve um dia que eu fui lá e eu estava olhando o refeitório. Quando eu olhei as crianças comendo, aí tem criança que só belisca assim, né? Uma bandeja assim, que é como se fosse um self-service. E depois que termina o intervalo, são 20 minutos de intervalo, as crianças jogam tudo no lixo, as coisas embaladas. Caramba. Tudo no lixo. Eu fiquei nervosa, eu perguntei à professora, eu disse, isso tudo no trator, né? Aquela comida foi todinha para o lixo? Era assim, eles não, já terminaram. Cara, uma criança que pegou várias coisas assim, sanduíche, pizza, não sei o quê, as frutinhas, o suco, tirou um pedacinho de maçã, comeu e jogou tudo no lixo embalado, jogado. Nossa. Eu fiquei doente quando eu vi isso.
Meu Deus, tanta gente passando fome no mundo. Só Verdade. que, ó, se você vê uma pessoa dizendo que passa fome aqui nos Estados Unidos, desconfie dessa pessoa, viu? Porque aqui nas cidades vizinhas, o que mais tem é ponto de alimentação. Aqui tem lugar que doa móveis. Você dá o nome, você vai lá, você escolhe os móveis, não são novos, mas são em perfeito estado. Você Aham. escolhe, só os colchões que são novos. Mas você escolhe o móvel que você quer, ele vai dar o seu nome, você pega a etiqueta, cola nos móveis que você quer e uma equipe vai carregando para o caminhão. Você só leva o caminhão. Legal, bacana. Tem lugar aqui que você vai para comida, você chega assim, aí você é numa senha, não precisa se inscrever nada, você vai naquele ponto de manhã, num certo horário, e você entra naquela fila e você pega o que você quiser. Carne, fruta, não é que nem no Brasil aquela cesta básica, não. Aqui é como se fosse um self-service, tem as coisas assim, e você pega as sacolas, as coisas, e pega o que você quiser, a quantidade que você quiser. Entendeu? Se você quiser pegar peito de frango, vários, você enche sua bolsa e leva. Tem muitos pontos, só que Bacana, interessante. as pessoas não fazem isso porque elas sentem vergonha. Porque, assim, aqui a comida é tão acessível, sabe, que a gente não tem necessidade disso. A escola mesmo, no começo, mandou cesta básica para mim, eu disse: "Olha, eu não quero mais", porque eles só mandavam comida, eh, Enlatada. enlatada. Aí eu disse: "Ó, eu não quero, a gente não come isso", eu tive que cancelar. E eu tive dificuldade de doar essa cesta para alguém. Porque ninguém queria. Aham. Ninguém queria, entendeu? E eu disse: "Meu Deus, nem os moradores da rua querem". Porque eles também, os moradores da rua, alguns, eles recebem uma bolsa, um cartão, que eles podem comprar o que eles quiserem. Tem gente que recebe $800 só para comer, Uhum. entendeu? E pode ir no supermercado, pode ir no McDonald's, comer o que quiser, tem combo por 7,50, entendeu? É isso, eu acho aqui um lugar abundante. Agora, trabalha muito, tá? Não pode ficar sem trabalhar, porque as contas chegam, né? Sim, verdade, sei. Mas vou te dizer, a gente vai trabalhar, as pessoas aqui, os brasileiros, pergunte a qualquer um isso. Eles querem trabalhar. Quando fica em casa um dia já fica nervoso, eu estou perdendo de ganhar dinheiro. Sim, sim, sim. Pergunte a qualquer um, estou perdendo de ganhar dinheiro, eu quero trabalhar. Porque aqui é hoje e não é amanhã o trabalho, entendeu? Não tem trabalho Uhum. fixo aqui, é meu trabalho. De repente esse trabalho pode acabar, o patrão pode dizer: ó, amanhã a gente não precisa de você mais não, só foi até hoje. Aí tem essa Bacana, parte. legal. E aí? Seu marido chegou aí, ele gostou, agora ele tá com outra cabeça, não quer voltar mais pro Aí Brasil. Aí eu pergunto a ele: "E aí, vai voltar para o Brasil, vai passar quanto tempo aqui?" Aí ele disse: "O resto da vida e mais 6 meses". Legal, Aí eu vou bacana, voltar para o querida. Brasil para quê? Se eu vejo meu pai por chamada de vídeo, esse menino, para passear. Ele disse: "Ah, quem sabe, futuramente". Não quer mais. Olha, que bacana. Menina, agora me fala uma coisa, me fala sobre o seu canal aí, fala um pouco. Então, eu tenho o América para Você no YouTube, porque quando eu cheguei aqui eu não falei para ninguém que eu estava fazendo esse trâmite do visto, né, que Uhum, eu vinha para cá, e depois que foi aprovado foi muito rápido, como eu te falei. E as pessoas ficaram perguntando: "Nossa, como você conseguiu?" E eu ficava falando, explicando pelo WhatsApp, as pessoas. Eu: "Sabe de uma coisa? Eu vou gravar vídeo e vou explicar". Eu nunca legal. tinha visto o vídeo, a pessoa explicando como melhorar o perfil para conseguir o visto, de turista especificamente, que foi o que eu consegui. Eu Aham, disse: "Nossa, eu nunca achei um vídeo nesse, então eu vou explicar tudo para a pessoa ter o visto aprovado, né, para melhorar o perfil". aham. Aí eu foi esse primeiro vídeo, aí depois eu comecei a fazer, aí depois fui para o Instagram, aí comecei a fazer vídeo, as pessoas começaram a gostar e aí descambou, né. O Instagram é Iara América para Você e no YouTube é América para Você. Aí eu mostro mais, assim, para as pessoas que têm um sonho como eu, que Aham, pense no banho de água gelada, é quando você tem um sonho de vir para cá e alguém diz: "Menina, isso aqui é horrível, não vem não". é. Quando a gente quer vir para cá, é porque a nossa vida no Brasil não está do jeito que a gente quer, então a gente Aham, não vê mais sentido, a gente não está mais feliz, sabe. E eu admiro as pessoas que estão no Brasil e estão bem. "Ah, uhum. eu nunca vou sair do Brasil, eu amo meu país". Eu também amo, mas eu não estava bem. Sabe o que é você viver para pagar escola para seu filho
ter uma educação melhor, você selecionar o que você vai comer. Ah, hoje eu não posso comprar isso. E como eu disse, a gente não passava necessidade, a gente tinha uma estabilidade ali. Mas a gente não podia chegar no supermercado e Sim, comprar o que eu sim. quiser. Aqui a gente não olha. Isso pode perguntar a qualquer pessoa que está aqui. A gente vai no supermercado, a gente não fica. Eita, eu vou comprar isso aqui, deu 10, isso aqui deu 3, dá 13. Não. Você chega, você enche seu carrinho, você não se preocupa. Você não se preocupa com isso. E isso, eu Uhum. acho que para mim isso é riqueza, né? É você ter a liberdade de escolher as coisas sem olhar o preço. Eu escutei isso em algum lugar e eu concordei plenamente. E eu acho que riqueza é isso. É você chegar no restaurante, você pedir o que você quiser e você não perguntar: isso aqui é quanto? Ah, eu só posso comer isso aqui. Não, o dinheiro só dá para isso. Meu cartão não passa isso aqui. Você vê um iPhone, um exemplo banal. E iPhone eu não acho essas coisas, mas é só o exemplo. Lançou o iPhone 15 Pro Max agora. Aí uma estrela de Hollywood, o cara lá mais rico, milionário, compra. Fulaninho que chegou hoje, eu que cheguei hoje, chegar sem dinheiro nenhum, eu trabalho 15 dias e compro uma à vista. E mais, e tem empresas aqui que oferecem 36 vezes, você paga $13 por mês, que é o meu caso. E tem o mesmo iPhone que lá, a estrela de Hollywood, e o cara é Uhum. milionário. Sim. Você chega na concessionária, você compra o carro com seu passaporte. Ninguém vai puxar seu crédito para saber se você é bom pagador. Não, até porque se você não pagar, eles vêm e guincham o seu carro, né? Porque tem Sim, o sim, GPS vem, lá no carro. vem e leva embora. Como que foi a primeira vez que você viu neve? Quando eu vi, aqui a previsão do tempo, ela é muito certa. Está dizendo assim, vai chover. Daqui a 2 minutos vai começar a chover. Cara, é impressionante. Daqui a 2 minutos vai começar a chover. Aí diz assim, neve 1 hora da manhã. Eu passei a noite acordada. Ai, meu Deus, cadê a neve? Vai cair a primeira vez, eu vou filmar. Ai, eu nunca vi neve na minha vida, a primeira vez, né? Aí foi bem fininho, foi se desmanchando, mas no outro dia, quando nevou, que ficou tudo branco, eu disse, nossa, que coisa linda. É muito linda a neve. E você sabe que quando tá nevando não faz frio. Aham. Não faz frio. O frio faz no outro dia, quando a neve ela fica mais dura e venta, né? Aí faz um frio horrível. E eu não gosto de frio, eu gosto de quentura. Aí o outono foi. Eu não gostei do outono, porque é frio. Eu digo assim, 10 graus, sabe? 8. Aí vai baixando, porque a inteligência de Deus é linda, né? Ele vai preparando. E depois a gente não começa mais a sentir tanto frio como no começo, né? Aí a Uhum. gente chegou no verão, aí vai baixando para 20, 18, 15, 10. A gente vai sentindo frio. Quando chegar a neve, a gente nem tá mais aquele impacto. A não ser que chegue no inverno aqui. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Sim. Porque não tem trabalho e o choque é muito grande. Chega no verão, que tem trabalho, você vai chegar o outono, você vai sentindo a temperatura caindo, vai se acostumando, mas é lindo. Mas eu não gosto do frio. Mas eu Legal. pegava assim a neve, você sabe que ela tem aquele desenho mesmo? Os É mesmo? flocos, os flocos ele tem aqueles desenhos, daquele desenho da Frozen, tem aquele desenho mesmo. Você vê que se cai no vidro assim, você vê o desenho bem, bem detalhado. É lindo até. Legal. Bacana. E, menina, e que conselho você daria para quem está hoje em dia querendo ir para a América, querendo ir para os Estados Unidos? Que conselho você daria para quem planejando para tirar o visto ou já está com o visto na mão? Olha, o conselho que eu dou a qualquer pessoa: tem jeito de você vir legal para cá. Não arrisque a sua vida, porque se você estiver num lugar lá e acontecer alguma coisa, você não tem como voltar atrás. Ah, se eu tivesse voltado atrás. Ah, para fulano deu certo, tá certo. E se não der para você? E se algum filho seu morrer, esposa, parente? E se você morrer, e aí valeu a pena? Entendeu? Graças a Deus que essas pessoas chegaram aqui, chegaram bem, mas pode acontecer. Então, tem visto de trabalho, tem 185 tipos de visto. Imagine só, tem visto temporário, que a empresa que paga tudo para a pessoa. A empresa ela banca tudo para você vir, você passa 1 ano, depois pode prorrogar por mais 1 ano, até 3 anos. Então busquem informação, não arrisquem a vida de vocês. Porque o dinheiro que vocês vão gastar com isso, chegar aqui vai ter que trabalhar muito.
Por isso que muita gente diz, isso aqui é horrível, isso aqui é uma loucura. Então, quer vir para a América, venha sabendo que o recomeço é difícil. Aqui você vai ter segurança, vai ter saúde, que tem plano de saúde gratuito, vai ter escola boa, vai ter comida boa, mas vai ter que trabalhar. Então, se você é aquela pessoa que está final de semana curtindo, tem aqueles amigos, eu não vou trabalhar hoje, aqui é diferente, aqui tem que ir, mas vale a pena. É só isso que eu digo. E agora faz o seguinte, já que você mandou um recado aí para quem está querendo imigrar, agora manda um recado para os familiares que ficaram no Brasil, para os seus amigos, seus parentes. Manda agora um beijo para todo mundo. A família aí de pessoal aí de Fazenda Nova, meus irmãos, minhas irmãs, família do meu esposo, né, que está em Olinda, meus amigos, porque são muitos nomes, eu não vou falar porque eu vou esquecer. Não, sim. O pessoal de Fazenda Nova, o pessoal de Olinda que eu conheço, do Recife, Natal, que eu já morei em Natal também, tem minha irmã que mora lá, meus sobrinhos. Então, um abraço para todo mundo. E se você tem um sonho de vir para a América, corra atrás, se planeja, faça do jeito certo, que vai dar certo, né? Meu sonho é que viessem meus familiares tudinho, que aqui a solidão atrapalha um pouco, sabe? Mas Pesa, né? eu tinha perdido meus pais já, aí vi com meu esposo, a gente também não tinha muito contato, os irmãos só falavam por telefone, que a gente continua, então não foi um choque muito grande pra gente, que a gente não tinha aquela convivência, tô falando por mim, né? Meus irmãos moravam distante, então é como se a gente tivesse do mesmo jeito ainda, se falando todo dia, fazendo chamada de vídeo e morando um longe do outro. Então eu não senti essa parte muito. E eu estou amando isso aqui. Era meu sonho, né? Então não tem como Que não amar. bom, E eu digo legal. a você, as pessoas que não gostam daqui, ou elas não gostam de trabalhar, têm uma vida muito leve no Brasil, ou elas caíram num lugar errado, pessoas erradas, que tem muita gente trapaceira aqui. Muita. Olha, Muita, interessante. muita gente trapaceira. E a maioria é brasileira. Deus, é uma das decepções da América. Acredita? Uma das Acredito, decepções da América é o brasileiro. acredito. Cara, é impressionante. Eu não tenho nem como entrar em detalhes, só a pessoa vindo mesmo, sabe? Sim. E tirar. Querida, falar uma coisa para você, foi um prazer te conhecer, foi muito simpática. Eu que agradeço, você também. As perguntas bem pertinentes, né, para o seu público, que eu acredito que é um público bem engajado. É muito interessante, eu vi vários vídeos seus, entrevista, né, e a gente tem curiosidade. E eu assistia muito esse tipo de vídeo, viu? Pena que eu não Legal. conhecia você. Eu não conhecia porque são muitos, né? São muitos que Sim. fazem esse tipo de Aham. conteúdo. Mas se eu tivesse conhecido, eu tinha assistido todos os seus vídeos. Legal, É, bacana, porque bacana, todos que eu assisti até agora eu gostei. Eu entrei no bacana. seu Muito canal, obrigado. vi seus vídeos, realmente legal o conteúdo, bem. Foi um prazer falar com você. Eu torço para que só prospere a sua vida da América. Vai prosperar sim, se Deus quiser. Ele quer. E a Amém. América é para você também, viu? Eu sempre deixo esse recado, viu? Sim. Amém. Ó, segue ela no canal dela lá, hein? América é para você. A América é para você. Para você também, viu, Ayrton? Ok, querida. Obrigado, eu Se sei. vier Bom, aqui, apareça aqui em Massachusetts para a gente tomar um café. muito obrigado pelo convite. Com fé em Deus, quando der tudo certo, eu vou sim. Tá bom? Pessoal, Ayrton Rocha com mais uma história maravilhosa de imigrante, com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, querida. Fica com Deus. Obrigada.